pessoal, eu sou a Aline, pro NA Nenhuma das Alternativas, e hoje eu estou aqui para falar sobre filmes do Oscar. Se você ainda não viu o nosso vídeo anterior com a crítica de 3 anúncios para um crime, talvez você não saiba, mas nós estamos fazendo para o canal uma maratona Oscar em que a gente vai comentar todos os 9 filmes indicados à categoria de melhor filme. Então a gente já tem uma crítica de 3 anúncios para um crime. Nesse vídeo a gente vai continuar com os comentários, dessa vez com o filme O Destino de uma Nação. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A gente está trabalhando muito para fazer o NA crescer muito mais esse ano. Então se você gosta de conteúdo de filmes, de séries, de animes, de livros, se inscreve no canal porque a gente tem muito conteúdo sobre isso e esse mês vai ser especial Oscar. O Destino de uma Nação tá chegando aí com 6 indicações ao Oscar. Melhor filme, melhor ator pro Gary Oldman, melhor fotografia, melhor figurino, melhor maquiagem e cabelo e melhor direção de arte. O filme é dirigido pelo Joe Wright, que já tem no currículo dele Desejo de Reparação e também Orgulho e Preconceito, que é um dos meus filmes preferidos. E aqui o Joe Wright conta a história de um período muito conturbado na Europa, que foram os anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, a Alemanha nazista do Hitler avançava pela Europa. Muitas nações estavam caindo diante do poderio alemão. A Inglaterra, até por questões geográficas, ainda não tinha sido atingida pelas tropas alemãs, mas existia um receio muito grande de que a Alemanha também invadisse a ilha britânica. E diante de tudo isso, o primeiro-ministro na época, que era Neville Chamberlain, foi afastado do cargo e o Winston Churchill assume o lugar, pela primeira vez, o cargo de primeiro-ministro. Mas o partido do Churchill esperava que ele começasse a abrir negociações de paz com a Alemanha. Afinal, estava todo mundo com muito medo de uma possível invasão. Acontece que o Churchill não estava querendo negociar com o Hitler. Então ele fica firme aí na ideia de que eles precisam continuar enfrentando e continuar lutando, custe o que custar. Então a gente tem aí esse filme que é centrado nessa figura tão emblemática, tão importante para a história do século XX, que é o Winston Churchill, e ele é interpretado pelo Gary Oldman. Esse com certeza é o ponto mais importante do filme, porque a atuação do Gary Oldman tá espetacular. Eles fizeram um trabalho de maquiagem muito incrível no Gary Oldman. A gente não vê ele ali, a gente vê o Churchill. E o mais legal é que, por mais que tenha muita maquiagem no rosto dele, a gente consegue ver as expressões. A câmera ela não foge de mostrar ele mexendo a boca, mostrar bem os olhos dele. Então eles se garantem nisso e realmente a maquiagem tá perfeita. Mas a maquiagem não ia ser o suficiente se a atuação dele não tivesse também muito boa. E está. Ele consegue fazer um trabalho muito incrível com tonalidade de voz. Quando o Churchill ele começa a murmurar, ou quando ele começa a elevar a voz dele, quando ele vai fazer discursos, afinal o Churchill ele é conhecido por ser um grande orador. Até a postura do Churchill, às vezes meio curvada, tudo isso o Gary Oldman pegou e tá incrível. Não é à toa que ele é um dos principais concorrentes ao Oscar de melhor ator. Um outro ponto que me chamou muita atenção no filme foi a fotografia. Aliás, né, ele também tá indicado ao Oscar por fotografia, porque originalmente o filme chama Darkest Hour, que se fosse tradução literal seria A Hora Mais Escura. Eu até entendo por que eles não traduziram aqui pro Brasil como A Hora Mais Escura, porque a gente teve um filme recente, também indicado a várias premiações, que tinha esse nome, A Hora Mais Escura. Mas Darkest Hour retrata muito bem o período que eles estão vivendo, justamente porque é um momento muito sombrio que a Europa e a Inglaterra, especificamente, passou, que existia uma ameaça real da Alemanha nazista dominar a Europa. E a fotografia acaba mostrando isso pra gente, sempre com planos muito escuros, muito sombrios. Em todo momento você vê os personagens em lugares fechados, com uma iluminação bem baixa. Inclusive teve uma cena que me chamou muita atenção, que o Churchill ele tá no telefone, eu acho, conversando com alguém. A gente vê, né, aquele lugar bem escuro, com muito pouca iluminação. E aí quando ele termina de falar, alguém pega e abre uma janela e tá muito claro. A gente nem tem noção de que eles estão vivendo a luz do dia. Parece que você tá sempre vendo os personagens no período noturno, porque é tão escuro, mas isso é pra refletir realmente quão sombrio eram esses tempos pra eles. Gostei bastante do filme porque eu gosto de história. Então ter aí essa produção retratando um período histórico tão importante é bem legal. Então quem como eu também gosta de história provavelmente vai curtir o filme. Mas eu tenho uma ressalva aí em relação ao filme, principalmente da metade pro final, que ele começa a dar um tom muito heróico pro Churchill de uma forma desnecessária. A gente sabe que o Churchill é importante, mas parece que a ideia do filme é começar a dar camadas para que o público hoje
se identifique e veja ele como um herói também. Então tiveram umas cenas assim que eu não consegui engolir, começaram a me tirar do filme, como por exemplo uma cena em que ele se relaciona com um personagem negro e tem um momento bonito aí com esse personagem. Só que a gente sabe que o Churchill era uma pessoa assumidamente racista. Pra que então empurrar esse tipo de cena pra gente pra ficar, ele é um cara legal? Inclusive ele também tem uma boa relação com a moça que redige os discursos dele. E também, historicamente, a gente sabe que ele não aprovava que mulheres entrassem em salas que não eram reservadas pra elas. Então eu achei uma forçação de barra muito grande, não precisava disso. E nesse ponto o filme acaba soando até muito piegas. Mas fora esses pontos, eu gostei muito de ver o retrato do Churchill e também o retrato da Europa, que esteve tão assustadoramente perto de ceder à Alemanha nazista. Aliás, esse filme complementa muito bem o Dunkirk, que é um filme do Christopher Nolan, que tá indicado também ao melhor filme, a gente vai fazer vídeo sobre ele. Porque em Dunkirk a gente vê lá as tropas britânicas presas em uma costa francesa, esperando o resgate. E aqui em Destino de uma Nação a gente vê os bastidores, a gente vê os políticos tendo que lidar com essas tropas que estão ali presas, se eles mandam ajuda, se eles não mandam ajuda porque eles não têm como. Então é quase como se a gente estivesse vendo os dois lados da guerra. E é interessante porque a gente tem aí esses dois filmes indicados à categoria de melhor filme no Oscar. Já aproveitando aqui, pra quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa história, eu também recomendo o Discurso do Rei, porque lá a gente vê a história do rei George VI, que a gente vê aqui no filme, ele já empossado, né, ele já é rei, e lá no Discurso do Rei ele era bem mais novo, é aquele rei que tinha um problema com gagueira. Lá ele era interpretado pelo Colin Firth. E aqui no Destino de uma Nação a gente vê o começo da amizade entre o George VI e o Winston Churchill. E se quiser continuar aí vendo essa história da monarquia inglesa e da política inglesa, assiste o Destino de uma Nação e depois vai para The Crown, que mostra o final do reinado do George VI e o começo do reinado da filha dele, que é a Rainha Elizabeth II, que está até hoje reinando na Inglaterra. E o Winston Churchill também aparece na série The Crown, interpretado pelo John Lithgow. Então se quiser assistir tudo na ordem aí, assiste primeiro o Discurso do Rei, depois Dunkirk, depois o Destino de uma Nação e por último vai pra The Crown. É isso aí, a minha nota para esse filme de 0 a 10 é 8. Deixa aí nos comentários se você já viu esse filme, que tá em cartaz nos cinemas brasileiros. Fala o que você achou da interpretação do Gary Oldman. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu gostei aqui, porque ele é muito importante para tornar o vídeo mais relevante e dizer pro YouTube que você gosta do nosso conteúdo, para ele continuar te falando quando a gente tem conteúdo novo. Obrigada por nos acompanhar. Continua com a gente nesse fevereiro do Oscar e até o próximo vídeo.